e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. E os hinos que foram cantados, eu estava na estrada, viajando e orando a Deus, e pedindo a Deus uma palavra, uma mensagem, um texto bíblico, para que eu pudesse meditar com os irmãos aqui na noite. E o texto que veio à minha mente, veio ao meu coração, é o texto de João 3,16, que nós conhecemos como o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? Esse texto encontra na conversa que Jesus teve com Nicodemos, né? E Jesus disse a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Nós não estamos aqui nesta noite por causa das bênçãos temporais, das bênçãos que passam. Nós estamos aqui nesta noite por causa das bênçãos atemporais, das bênçãos eternas. Amém? Sim, nós precisamos das bênçãos temporais. Precisamos de dinheiro, de moradia, de trabalho, de saúde. Isso faz parte desse pequeno período probatório de Deus aqui na nossa vida, porque eu considero que 70, 80 ou 90 anos é um pequeno período probatório, ou seja, um período de provas. Nós somos provados por Deus. Para quê? Para agradá-lo, para adorá-lo, para servi-lo. Esses dias eu estava conversando com alguém sobre a palavra de Deus, um empresário em Rio Verde, e eu perguntei para ele: Léo, qual é o sentido, o verdadeiro sentido da vida? E ele, muito sábio, falou para mim: Pedrinho, eu acho que o sentido da vida é eu começar a gostar dos meus funcionários, ensinar o bem para os meus funcionários, ser justo com o meu funcionário, ser certinho com o meu funcionário, com o governo, ser certinho com a minha família. Falei: não é, isso faz parte, mas isso não é o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida é Cristo Jesus. Amém? Ele sim é o verdadeiro sentido da vida. Ele nos amou, Ele nos comprou, mesmo que nós ainda não os merecíamos, né? Então o texto diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo. A palavra mundo aqui não está simplesmente afirmando sobre o mundo vegetal, sobre o mundo mineral, não. Sobre o mundo físico, não é isso. Esse termo mundo aqui traduzido para o nosso português, quer dizer do mundo homem, da humanidade, toda a humanidade. Deus amou a humanidade de uma maneira inexplicável, de uma maneira inquestionável. O Senhor Jesus, Deus não questionou com você para te amar. Ele não questionou comigo para me amar. Ele simplesmente me ama. Aleluia. Ele simplesmente te ama, meu irmão. E Ele te ama de uma forma inexplicável, que excede o nosso entendimento. Nós, na nossa finitude imaginária, não conseguimos entender este amor inexplicável de Deus para conosco, do mundo espiritual de Deus para o mundo físico nosso. Eu estava lendo um autor e ele falando quando Deus, porque Deus é espírito, aleluia, Deus é espírito, nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Quando o Espírito de Deus, quando Deus Espírito decidiu criar a matéria, decidiu criar o físico, Ele nos criou, nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas o homem, por causa do pecado,
por causa da sua desobediência, perdeu uma parte dessa imagem e dessa semelhança de Deus. Através do quê? Através do pecado. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que ela é a palavra de Deus. Ela é absoluta no que diz Deus. A palavra de Deus é absoluta. Tudo que Deus quer revelar ao homem, Ele revela através da sua palavra. E agora Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável. Que maneira é essa? Que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma condição para o homem não perecer. Primeira condição é a fé. Nós estamos aqui nesta noite porque cremos no amor, no poder absoluto de Deus. Ele me conhece, Ele conhece o meu coração, Ele conhece a intenção da minha alma, Ele conhece as minhas palavras, Ele conhece as minhas atitudes, Ele conhece os meus olhares, os meus gestos, porque Ele é um ser espiritual, onisciente, onipresente, onipotente. É um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo vê. Mas esse texto aqui do Senhor Jesus me ensina uma coisa muito maravilhosa. O que é? Que um dia essa porta da graça que Deus abriu, que o texto diz assim: porque Deus amou, ou seja, com o amor de Deus, Ele abriu uma porta para mim e para você. Quem é essa porta? É Jesus. Ele falou: eu sou a porta. Amém? Se alguém entrar por mim, terá alimentação, terá vida, e vida com abundância. Mas só que essa porta da graça, um dia ela se fecha. Nós temos duas oportunidades para essa porta se fechar. Primeiro é com a morte, né? Porque no dia em que o homem foi criado por Deus, Deus o colocou no jardim do Éden, e ali Deus deu um mandamento ao homem e à mulher: olha, você tem o livre-arbítrio, você tem a faculdade, você tem o poder de decisão. Sabe, Adão e Eva? Então é o seguinte, Adão e Eva: de tudo que tem aqui no jardim poderás comer livremente, menos de uma árvore. Da árvore da vida ele podia comer livremente. Que coisa maravilhosa. Podia comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podia, porque no dia em que dela ele comesse, certamente morreria. Certo? E não temos dúvida, todo homem morre. A morte é real, a morte no corpo físico. Tem muita gente aí pregando, ensinando por aí que morte não existe. Mas como não? Se sempre nós estamos no velório, sempre alguém da nossa família parte para a eternidade. O que é morte para essa pessoa? A palavra morte, na Bíblia tem 3 tipos de morte. Quais são elas? Primeiro, a morte espiritual. No dia em que Adão e Eva comeram da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, eles morreram espiritualmente. Quando Deus chegou no jardim do Éden, na viração do dia, eles correram e esconderam, porque viram que estavam nus. E aí Deus perguntou: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Adão respondeu: a mulher que você me deu e eu comi. Eva, mas por que você fez isso? A serpente me enganou e eu comi. Isso demonstra o que? Que nós sempre, irmãos, depois de caídos, depois de pecador, não queremos tomar a responsabilidade do pecado. Essa é uma verdade absoluta. Outra coisa importante, importantíssima, que a primeira morte é a morte espiritual. A segunda morte, a morte física. E a terceira morte,
a morte eterna. A palavra morte no português, no dicionário, diz o seguinte, define o seguinte: a palavra morte significa separação. Separação do corpo. E a Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia fala de ressurreição. Aos que também o mesmo Senhor descerá. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Olha aqui o que diz. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir, nos diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Somente o amor pode trazer esperança na minha alma, no meu coração. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a voz de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. A Bíblia fala de duas ressurreições, uma na vinda do Senhor e outra no grande juízo de Deus, em que todos os homens que passaram por esta terra, que aceitaram a Jesus ou não, certo? E que ficaram para o juízo do grande trono branco, serão ressurretos, serão ressuscitados, para encontrar o Senhor para o julgamento eterno. Amém? Então, irmãos, aqui esse texto de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa foi a porta da graça que se abriu para todos nós. Ou seja, aceitar, receber Jesus como Senhor da minha vida, como meu Salvador, como meu Redentor, como meu expiador, porque Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, por causa do meu pecado e do seu pecado. O motivo é esse: Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, entregou a sua vida por causa do pecado. Não foi simplesmente para morrer na cruz, para ficar na história. Não foi por esse o motivo, não foi esse o motivo. O motivo é o pecado. Eu sempre gosto de dizer, irmãos, a maior tragédia da humanidade não é a peste negra, não é o Covid, não são as guerras. É terrível? É, mas não é a maior tragédia da humanidade. A maior tragédia da humanidade é o pecado e, consequentemente, a morte. Isso é a maior tragédia da humanidade. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem tem Jesus tem vida, aleluia. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem alegria. Mas ter Jesus, irmão, tem muita gente que está enganado, não conhece a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não resume nesse texto aqui. Toda a palavra de Deus não resume em João 3,16. Não, eu sempre gosto de dizer, a Bíblia Sagrada é um livro complexo, e muito complexo. Mas por que a palavra de Deus é tão complexa assim? Porque o ser humano é complexo. Outra coisa que eu gosto de dizer é o seguinte: ela é uma palavra espiritual e divina, mas a linguagem é humana. Deus é justo até nisso. Usa homens, usa pessoas para escrever e nos transmitir a palavra de Deus. Por que ela é complexa? Porque Deus é complexo.
Então, a palavra de Deus não resume em João 3,16. Existe todo um processo. A salvação é um processo, né? A vida é um processo. E nós estamos aqui, irmão, para adorar a Deus, para servir esse Deus tão poderoso, tão glorioso, tão santo. A palavra de Deus fala que Ele é santo. O que é ser santo? Também é o mesmo sentido de morte. Porque o santo é aquele que morreu para o mundo e nasceu para Deus. Jesus, no início dessa conversa com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos, sendo mestre em Israel, um homem de idade, né, conhecido de todas as leis, vamos dizer, um filósofo na época de hoje, um homem que entendia de tudo. Mas como pode, mestre, um homem sendo velho nascer de novo? Aí Jesus respondeu para ele: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Aquele que nascer da água, da palavra e do Espírito de Deus. Tem que nascer para Deus, tem que morrer para o mundo. Nós temos, irmãos, esse poder de decisão, de decidir em servir a Deus e não servir, em ser honesto e ser desonesto, em ser justo e ser injusto, em ser justo e ser ímpio. Nós temos esse poder de decisão. Isso foi Deus que nos fez assim. Nós temos este poder de decisão. A menina cantou o vaso de alabastro. Esse vaso é um fato acontecido com Maria. Maria queria oferecer algo glorioso para Jesus, já próximo à sua morte. E ela pegou aquele perfume, aquele nardo caríssimo, e lavou Jesus, e derramou sobre a cabeça de Jesus, e ungiu Jesus com aquele unguento tão caríssimo, tão cheiroso. E aí Simão, que era o proprietário da casa, falou: mas que desperdício, como pode tanto dinheiro ser jogado fora assim? Aí seria melhor pegar esse unguento, vender e distribuir para os pobres. Jesus disse: aos pobres vocês vão ter sempre, eu não. Isso aqui vai ser lembrado. Está vendo que coisa maravilhosa? Nós temos que oferecer algo para Deus. E começa com a nossa vida de santidade, de adoração, de louvor, de comunhão. A igreja tem que estar em comunhão, em plena comunhão com o Espírito de Deus. Mas voltando para o texto aqui, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira. De que maneira é essa? Que deu o seu filho, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, ou seja, para salvar, para ganhar a salvação, eu tenho que crer. Porque o texto aqui diz: para que todo aquele que nele crê não pereça. A gente tem um entendimento assim, frágil, pensando: não, então para me livrar do inferno, eu vou crer em Jesus, né? Mas a propositura do texto, da mensagem e do amor de Deus não é isso. É falar a verdade, que quem não crê vai ser condenado. Quem não crê vai ser condenado. Então creia em Jesus. E esse crer está incluído muita coisa, meu irmão. Muita coisa. Devoção, amor. Que fé é essa que não me faz amar o meu próximo, que não me faz amar a Deus? Eu estava conversando com o Leonardo, aquele cliente meu, eu falei: rapaz, Deus, você tem que amar mais a Deus do que o seu pai. Ah, mas como? Você sabe quem te deu seu pai? Foi Deus. Sabe quem te deu sua mãe? Foi Deus. Sabe quem te deu seu filho? Foi Deus. Ele tem que ter essa importância na minha vida. Deus tem que ser importante para mim. É Ele que me dá paz. É Ele que me coroa de alegria eterna. Sentir
sentir o gozo dos céus, a alegria da salvação, a certeza de salvação. Crente tem que ter certeza de salvação, tem que ter gozo dos céus. E ele continua: para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Deus de enviar o seu Filho é para que eu tenha a vida eterna nos céus com o Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e que o Espírito Santo continue poderosamente falando em nossos corações. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, é muito bom, importante para nós, né, e entender